salve, amigos e amigas conectados aqui no A Mil por Hora com Rodrigo Matar, inscritas e inscritos, não inscritas e não inscritos, membras e membros do Clube de Membros. É um prazer estar com vocês nessa quinta-feira com mais um TBT inédito. Esse quadro que sempre traz uma memória, um fato histórico marcante da história do esporte a motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. Surgiram temas como o que fez o Igor Munarim para o tema desta quinta-feira. E, sobretudo, chega voando no like, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de se inscrever para que a gente continue crescendo cada vez mais. E olha, tem 5 provas ao vivo no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar nesse final de semana, hein? 2 no sábado, 3 no domingo. Tem rodada do International GT Open, rodada dupla. Voltamos ao formato de rodada dupla e rodada tripla do EF Open. Serão, portanto, 5 corridas ao vivo aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Igor Munarim, você sugeriu e aqui está o TBT dessa quinta-feira, relembrando uma escuderia histórica que foi gigante, que depois caiu em decadência e viu seu fim de forma melancólica ao ser vendida para uma companhia de tabaco que tentou estabelecer uma escuderia de Fórmula 1, tendo um piloto como sócio, e não deu certo não. A escuderia do piloto, tá? Essa equipe, da qual eu falo, fez história porque há 30 anos, num GP da Espanha, já que a gente tem GP da Espanha nesse final de semana, há 30 anos ela celebrava o seu último pódio em sua trajetória, que foi rica em histórias, inclusive aquelas malfadadas, e muitas delas ainda virão aqui no canal. Certamente falaremos de uma delas esse ano ainda. Eu me refiro a Tyrrell, outrora pujante, outrora forte, outrora campeão com Jack Stewart, 3 vezes de pilotos, uma como construtores e outra como equipe, operando a Matra em 1969, a equipe de Ken Tyrrell chegava ao seu 77º e último pódio como construtora, não como equipe, mas como construtora, em 1994, num animado e incomum Grande Prêmio da Espanha, disputado na Catalunha, em Barcelona, numa corrida em que Mark Blundell ladeou Michael Schumacher, que seria o campeão mundial daquele ano, e Damon Hill, que perdera o companheiro de equipe referencial Ayrton Senna, e seria o vice-campeão mundial, e foi o vencedor daquela prova disputada em 29 de maio de 1994. Naquela oportunidade, o Mark Blundell fez uma corrida daquelas padrão da escuderia britânica. A Tyrrell não tinha um carro vencedor, mas era, sem dúvida, um equipamento muito superior ao carro de 93, no qual o Kyo Katayama e o André de César, já ia falar Satoru Nakajima. Nakajima foi o piloto da Tyrrell, mas era o Katayama. O Kyo Katayama e o André de César eles não conseguiram fazer nada no campeonato de 93. Em 94, o Harvey Postlewaite e o George Wrighton, que era o seu parceiro na área de engenharia, fizeram, sem dúvida, um carro muito mais eficiente, com uma aerodinâmica muito mais limpa, um Tyrrell todo pintado de branco, o que não era muito comum, tinha o patrocínio da Milt Seven, tinha os apoios do Nakajima, e o motor Yamaha, que era o ponto falho do carro em 93, que era um motor com sobrepeso, não era um motor tão potente, estava melhor. E o Katayama começou o campeonato em melhor forma que o Blundell. Muito mais rápido, muito mais adaptado, fez os primeiros pontos, mas na corrida da Catalunha, o Blundell, que já tinha mais a mão desse traçado, andou bem e conseguiu ali permanecer próximo dos pontos. Quando a corrida atingiu a metade, ele era o 7º colocado. E as coisas começaram a acontecer. O Alesi teve problemas e ficou para trás. Depois, Hakkinen teve uma quebra de motor. O compatriota J.J. Leto, na melhor corrida dele pela Benetton, já que ele se acidentara no teste de pré-temporada e ficou várias provas fora e depois nunca mais foi o mesmo, quebrou também. E o Brundle perdeu a embreagem, quando era terceiro. Detalhe que o Brundle vinha do pódio do Grande Prêmio de Mônaco, a etapa anterior ao GP da Espanha. Então tudo isso facilitou a ida do Blundell ao pódio, embora que praticamente uma volta atrás do Hill, que foi o vencedor de uma corrida em que o Schumacher, e muita gente não acreditou, chegou ao final com uma marcha só, a 5ª ou a 6ª. Talvez até fosse muito mais
interessante de a gente falar desse fato do Schumacher terminar com uma marcha só, ou da prova que ele venceu em 96 com o motor funcionando em 8 cilindros, debaixo de um toró infernal, que foi a primeira vitória dele na Ferrari. Aliás, ó, vocês estão vendo aqui, mas é uma alusão alemã, tá? Mas aí, como não homenagear a Tyrrell? É um quadro que fala muito de TBT, de muita memorabilia, de muita história. Negar a existência da Tyrrell seria negar o óbvio. Porque o Ken Tyrrell, que foi o fundador dessa escuderia e um emérito descobridor de talentos nos anos 60, 70 e 80, fez muito pela Fórmula 1 e teria uma despedida absolutamente inglória quando, em 98, o consórcio da BAR impôs o Ricardo Rossetti na equipe. O Ricardo Rossetti teve uma campanha pavorosa na Fórmula 1 e o Joe Verstappen, que era o preferido do Ken Tyrrell, foi preterido. Embora o Joe Verstappen não tivesse feito ponto algum em 97. E esse pódio do Blundell, o 77º do time, foi o primeiro depois de praticamente 3 anos de ausência, no qual a Tyrrell também tinha sido uma segunda colocada bem fortuita no Grande Prêmio do Canadá de 91 com o Stefano Modena, tinha tido 2 com Jean Alesi em 90, 1 com Michele Alboreto em 89 e o último anterior a esse de 89 tinha sido do próprio Alboreto, com a vitória no GP dos Estados Unidos em Detroit em 83. Então, nem era o maior jejum de pódios da Tyrrell. Uma equipe que de 78, do último pódio na era de ouro ainda, podíamos dizer, de Elf e de Citibank, o último pódio tinha sido no Osterreiching, na Áustria, em Zeltweg, um segundo lugar do Depailler de Baixo-Chuva, em que ele tomou um cacete do Ronnie Peterson, aliás, todo mundo levou. Tinha sido o 64º pódio da equipe. Então foram 13 pódios. 13. De 78 até 94. Ou seja, menos de um pódio por ano. E um jejum de diversas corridas entre 83 e 89. Para vocês verem a decadência tecnológica da Tyrrell, que se debatia com carros fracos, com alguns pilotos que não tinham capacidade para guiar naquela escuderia, como o Julian Bailey, por exemplo, no ano de 88, outro piloto fraquíssimo, e a insistência do Ken em andar com os motores Cosworth e burlar o regulamento em 84, que é um caso que a gente vai falar ainda nesse ano, com certeza, quando completar 40 anos da exclusão sumária da Tyrrell do campeonato de 84. Foi um escândalo completo. A Tyrrell só teve 2 anos, excluindo 84, logicamente, em que ela zerou. 93 e o último. E esse pódio do Blundell só valoriza, né, o fato de ela ter ido ao pódio um ano praticamente depois, ou menos de um ano depois, de ter tido uma das suas piores temporadas da história. Isso vindo de um razoável 6º lugar no Mundial de Construtores, o que para o padrão da Tyrrell, 5º, 6º, era vitória. Não era mais uma equipe de ponta, e nem a Lotus também eram, aliás, rivais ali do meio para o final do pelotão. A Lotus acabou em 94, a Tyrrell ainda resistiu bravamente pelos anos seguintes até 98. Isso porque, apesar da falta de grana, ainda tinha a criatividade do Harvey Postlewaite e tinha bons pilotos, Blundell, Salo, que fez algumas corridas bem sólidas em 95, 96 e 97, por vezes o Katayama, é bem verdade, mas era isso, a equipe tinha material humano, mas não tinha dinheiro. E foi uma pena que a Tyrrell, a partir de 78, entrasse num processo decadente. Porque foi uma equipe que começou operando a Matra, que foi campeão mundial com o Stewart em 69, que vira a construtora do final do campeonato de 70, quando ela perde a chancela da Matra por uma briga, porque os franceses queriam os motores V12 e Ken Tyrrell era contrário a esses motores que tinham potência, mas não performavam, tinham sobrepeso, e os Cosworth tinham potência, eram leves e performavam. E a equipe usou o chassi Smart como paliativo em 70. Ela se torna construtora e no ano de estreia é campeã mundial em 71. Como marca de chassi, Tyrrell foi campeão uma vez.
Como equipe foi campeão 3 vezes com o Stewart e uma outra com a Matra em 69, a Matra como construtora, mas a operação era de Ken Tyrrell. Então a equipe que tem mais de 400 GPs disputados e findaria de forma melancólica no GP do Japão de 98, num acidente do Takagi com o Esteban Tuero, ela completou 77 pódios com o nome Tyrrell, gravado nas máquinas que correram durante quase 30 anos na categoria máxima. E é triste ver que um nome tão grande, tão gigante, acabaria num fim tão triste quanto o que aconteceu no campeonato de 98. Sem nenhuma atenuante para Rossetti, no ano que o Takagi até fez algumas corridas bem razoáveis, mas 0 ponto. Em 97 só ficaram na frente da Minardi. A equipe tinha sido, acho que 9ª colocada no campeonato de 95, se não me engano, e 8ª em 96. Era muito pouco. E 7ª no Mundial de 94. 6ª em 91 e 92, 5ª em 89 e 90, 8ª em 88, 6ª em 87, andando de Cosworth, 9ª em 85, 7ª em 86, 7ª em 83, 6ª em 82, num ano incrível do Alboreto, 10ª em 81, num ano de até muita competitividade. O Shiver até que fez bastante pontos, mas muita gente do pelotão intermediário pontuava. 6ª colocada em 80, 5ª em 79 e a era de ouro da Tyrrell é compreendida de 71 a 78. Muita gente poderá até conjecturar, dizer que o projeto do Tyrrell 6 rodas terá sido o fim da era de ouro da equipe britânica. Talvez o fracasso no campeonato de 77, para o padrão da Tyrrell, que terminou o campeonato de 77 em 6º no Mundial de Construtores, possa ter atingido isso. Possa ter sido um divisor de águas. Mas é lógico que, depois que a verba não começou a ser a mesma da Elf do Citibank, com a Candy chegando e depois outros patrocinadores até bem menores, logicamente, que não tinham o mesmo impacto, aí a Tyrrell certamente deu passos para trás, até porque, claro, como a gente sabe, o Ken insistiu até meados de 85 com os motores Cosworth e não duraria nem um ano com os motores turbo da Renault, que ele acabaria tendo como cliente em forma de leasing no final de 85 e o campeonato de 86 todo. E por medida de economia ele trocou para os Cosworth de novo, porque o Ken não nadava em dinheiro. E foi uma pena que a equipe dele tivesse que fechar as portas. Mas lembremos do legado que Ken deixou, dos pilotos que revelou: Sever, Johnny Servoz Gavin, Jack Stewart, George Scheckter, Patrick Depailler, Didier Pironi, Ed Shiver, Michele Alboreto, Jean Lézy, Mika Salo. Foram bons pilotos e alguns excepcionais, como o Vesgo, o escocês voador, tricampeão mundial de Fórmula 1 em 69, 71 e 73. E Mark Blundell entrou para a história, não pela porta dos fundos, mas por ter sido o autor do 77º e último pódio da Tyrrell, que a gente acabou celebrando aqui nesse TBT, 30 anos do último pódio da equipe britânica na Fórmula 1. Saudade da Tyrrell. Do Blundell eu não posso dizer o mesmo. Aliás, o Blundell ainda vai ser personagem de algum outro TBT, com certeza ainda nesse canal. Olha, quero falar de um assunto do qual ele foi protagonista brevemente. Acho que vocês vão se divertir e muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Tá certo? Quinta-feira que vem nós voltamos com mais vídeo inédito celebrando a história do esporte a motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. Não deixe de dar o seu like e manifestar o seu apoio ao A Mil por Hora com Rodrigo Matar. Siga-nos nas redes sociais, X, Facebook e Instagram. Combinado? Um abraço e até o próximo TBT. Tchau, galera!